Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Hoje eu vou dar a atualização de algumas plantinhas, vamos fazer replantes, tudo de bom, né? Então, se você gostar do conteúdo do canal, não esquece, se inscreve, deixa o seu like também, tá? E eu vou começar mostrando essa plantinha aqui que é maravilhosa. Faça podas, gente, faça replantes nessa época do ano, principalmente você que mora em local mais frio, que são as cedevérias. As cedevérias, elas amam esse clima friozinho, elas começam a ficar coloridas, maravilhosas. Aqui nesse vasinho eu tenho duas cedevérias, a cedevéria Letícia, que é essa daqui com a roseta mais definida e maior. E aqui atrás eu tenho a cedevéria Holly. Olha só como as duas são diferentes. São duas cedevérias que ficam maravilhosas numa coloração vermelha natural. Elas ficam assim naturalmente, gente, só com a ação do frio, ação de um pouquinho menos de rega, mas não deixa a sua plantinha sofrer sem rega, tá bom? Tenta ter um equilíbrio aí. Vaso pequeno também ajuda a estressar a sua plantinha e ela fica nessa coloração incrível, fica muito mais, tá gente? Fica bem mais colorida, bem mais vermelha, mas as minhas, elas aqui eu noto que o que ajuda mesmo é o vasinho menor. Tornar o solo mais seco por mais tempo, só que daí eu não gosto muito de fazer isso, então ela fica um pouquinho mais vermelha, igual essas pequenininhas aqui, ó, e aí eu não deixo ela estressar demais por causa da falta de rega também, mas são fatores que a sua plantinha vai ficar linda, 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 colorida, fica saudável sim, porque elas aguentam, tá no DNA delas, é um pouquinho de sofrimento aí para ficar bonita, né? É muito, muito fofa essas plantinhas, super fáceis de cultivo, gente. Então, caprichem aí, tomem uns cuidados aí, você que está em regiões frias, para replantar sedums, cedevérias. Então, essas aqui aceitam muito, muito bem os replantes nessa época do ano. Principalmente aqui que a gente está naquele friozinho bom, né? Linda, linda, linda. Mostrei lá no Insta e vocês adoraram ver esse vasinho. Até a Anabela pediu para dar dicas dela. Então é isso que tem funcionado aqui, Ana. Que é vaso pequeno. Mas claro, vocês já viram a minha jardineira enorme de Letícia, né? Por enquanto ela tá verde, mas eu vou começar a estressar a menina lá. E vaso pequeno. E que mais que eu falei? Toma cuidado com a rega, porque quando se está frio demora para estar secando. Então aqui às vezes eu demoro 2 semanas para estar regando as plantinhas, porque demora para secar também. Então elas não sofrem muito, eu acho que não sofrem muito, mas depois de uns 15, às vezes, gente, quando tá muito, muito frio, 21 dias foi o máximo assim que eu fiquei sem regar as minhas plantinhas. Então essas são as dicas da cedevéria Holly, que é essa menina linda aqui, ó. Olha só, as rosetas dela, elas são menores do que a da Letícia. Essas são as diferenças, ó, elas estão no mesmo vaso. E aqui a roseta maior é da Letícia. Holly e Letícia. Lindas, lindas, lindas. Vou deixar elas lá no jardim, porque esse vasinho aqui está sendo cultivado lá na casinha das suculentas. Eu trouxe para cá para gravar o vídeo para vocês. Então eu vou ver se eu deixo ela mais estressada para mostrar ela numa cor mais bonita para vocês. Tenho esse vaso aqui, ó, que já tenho há bastante anos. Deixa eu mostrar aqui. Olha só. Olha que lindeza que tá. Olha a arvoreta perfeita da Holly, gente. Olha só que lindeza. Ela também está estressada. Olha só. Mas eu gostaria que ela ficasse mais vermelhinha. Olha só. É uma planta fácil de cultivo se
você não deixar ela ao tempo direto. Se quiser deixar ao tempo direto, tem que ter mais drenagem no seu vaso. Então, vasos menores, como aquele primeiro ali que eu mostrei para vocês, eu acho que você vai ter um pouquinho mais de sucesso. Aqui, o problema da Holly é da cochonilha, e junto com a cochonilha ela dá fumagina por causa do cocô das cochonilhas. Porém, ela nunca deu outro fungo sem que estivesse acompanhada com a cochonilha. Fungo assim gratuito, tipo olho negro, esses outros que a gente observa. Nunca deu ácaro também, as folhas estão perfeitas, só que sempre está soltando folhas. Nessa época ela está soltando bastante folhas, porém observa-se bastante o crescimento dela nessa época. É uma planta linda, linda, linda que eu não tenho ao ar livre. Só esse vaso pequeno ali que eu mostrei para vocês, que toma chuva de vez em quando lá, porque eu gosto da rega da água da chuva, mas depois de um dia eu já estou tampando lá para não ficar tomando água da chuva demais e lavando o produto que eu aplico nas folhinhas para prevenir os fungos. Porém, tem plantas que eu observo que mesmo com a aplicação rotineira do sulfato de cobre, elas ainda insistem às vezes em aparecer pretinho como o olho negro. Mas a Holly não, a Holly ela tem sido tranquila. Linda essa arvoreta, já devo ter uns 2 anos essa arvoreta para ter chegado desse jeito aqui, gente. Eu vou tentar achar o vídeo, aqui tem muito vídeo no canal e eu não tenho bem certeza, mas eu acho que ela já deve estar completando sim 2 anos aqui. Essa daqui já é mais novinha, até hoje eu vou fazer uma limpeza das folhinhas secas que tá bastante ali, ó. Já tá formando uma arvoreta também, ó. Deixa eu passar a unha aqui, ó. Olha ali, ó. Tá vendo? Já tá formando uma arvoreta. E é uma planta assim linda, linda, linda. Então, essas são as dicas dessa plantinha maravilhosa. Deixa eu mostrar a minha supe aqui, ó. Que também é uma planta linda. E aí, a gente vai fazer o replante dessa menina aqui, ó. Eu vou tentar respeitar as raízes dela, eu vou tentar não mexer muito no torrão. Vou fazer a poda desses aqui, ó, que estão com os caules mais secos, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma característica mesmo da planta, que ela acaba ressecando. E aí eu vou tentar cortar só esses caulezinhos aqui, ó. E o restante aqui, ó, igual esse aqui, ó, tá vendo? Olha só como que tá, ó. Tá bem assim esse vasinho, tá bem desidratada. Então eu quero fazer uma manutenção aqui que não agrida demais as raízes das que já estão enraizadinhas e bonitas aqui. Então eu vou mexer aqui nesse torrão. Essa plantinha aqui, se eu não me engano, tem o nome popular de coração partido. Quero mostrar para vocês o torrão, como que tá. É uma planta que gosta de bastante umidade. Olha o resultado aqui do uso do isopor. Tá super enraizado. E aparentemente aqui, ó, não tem nada de nematóide. Então, eu vou mexer aqui nesse TNT. Vou retirar aqui porque eu quero colocar um pouco de substrato novo nesse vasinho. Vou colocar um TNT novo aqui que eu já deixei preparado para ser um pouquinho mais rápido o replantio, para mostrar para vocês. O vaso não é muito fundo, mas mesmo assim eu vou fazer uma drenagem, porque é uma plantinha, deixa eu afastar um pouquinho mais aqui, porque é uma plantinha que está sendo cultivada ao ar livre. Gosta de 6 horas de sol, gosta muito de banhos de chuva, essa plantinha aqui. E com o tempo que ela vai ficando velha, ela vai ficando assim com os caules sequinhos mesmo. Vamos desmanchar pouquinho. Eu não queria desmanchar muito os torrões, mas eu vou tentar mexer o mínimo possível. Aqui, ó, aconteceu uma coisa bem interessante que eu quero mostrar para vocês. Só o fato de eu estar
Ó, tá vendo que aqui tem um torrão? Olha aqui, ó, só de encostar esse caule aqui, ó, na terra, acabou enraizando. Olha só. Tá vendo como que é, ó? Ó, tá vendo como que tá? Legal, né, gente? Então, vamos colocar substrato novo aqui. Vou deixar ele assim. Opa, vamos ajeitar ele desse jeito mesmo. Se eu não me engano, esse tipo de reprodução aqui se chama mergulha. Eu vou dar uma confirmada agora na edição do vídeo. Mergulha ou mergulha, eu não tenho bem certeza, gente, mas eu vou deixar agora na edição do vídeo. Quando você pega um galho e encosta no vaso para ele enraizar, que foi que aconteceu aqui, ó, tá vendo? Então eu não vou mexer muito nesse, porque esses torrões, essas mudinhas aqui, ó, eles não estão bem ressecados, então eu vou manter eles assim. Não queria mexer muito, mas já estou mexendo. Olha só, as raízes estão bem. Vamos colocar aqui. Esse daqui, eu acho que eu vou ter que podar. Aí vou podar aqui e depois que tiver o torrãozinho pronto, eu replanto ela. Aqui tá. Olha só como é linda essa planta. Então vamos colocar o torrão de volta aqui. E aqui vamos encostar no substrato. E aqui eu acho que eu vou fazer a poda. Olha só. Deixa eu mostrar as raízes aqui para vocês. Ó, perfeitas raízes. Então essa daqui vai ficar assim mesmo, ó. E aqui essa daqui, vamos cortar essa parte que tá seca. Ó. E vamos colocar essa daqui. Tá sem raiz. Eu acho que já tava precisando há tempos de um substrato novo essa plantinha aqui. Vamos bater. Vamos colocar aqui. Opa, saiu. E aí, futuramente, eu dou atualização para vocês dessa plantinha. Dá uma batidinha para descer a terra nova. Essa plantinha aqui eu não sei se ela está em atividade ou se ela está em dormência nessa época do ano. Aí, como ela estava com aqueles galinhos sequinhos ali, e já estava tempo com o substrato velho, eu resolvi fazer o replante. Mas, de qualquer forma, o que acontecer com a plantinha, vocês sabem que eu sempre estou aqui dando atualização, se vive, se morre, eu sempre estou dando atualização dos replantes que eu faço aqui com vocês, né? Olha só, ela até ficou pendente, ficou linda, linda, linda. Eu tenho que limpar aqui o vaso. E é isso. Vamos replantar esses pedacinhos aqui também. Olha só que linda. O nome dela científico é esse daqui, ó. É uma Corpuscularia lehmanni, que se eu não me engano esse nome aqui mudou, mas eu não sei qual é agora. Se eu achar, eu deixo na edição do vídeo. Lindo, lindo, lindo. Esse substrato aqui eu reaproveito. Eu coloco um pouco de torta de mamona e um pouquinho de NPK, de humus, para reaproveitar, porque nada aqui vai pro lixo. Só tira as raízes velhas e os pedaços grandes de isopor. Ó, tá bem enraizado, então eu gosto de botar secar o substrato velho. Boto ele para secar e acrescento as tortas, que tá sendo muito bom aqui para prevenir nematóide. E foi esse o nosso replante de hoje. Lindo, lindo, lindo. Espero que vocês tenham gostado do replante que a gente fez junto.
dessa menina linda que eu dei a atualização para vocês, até aquele vaso da arvoreta lá também tá sendo preciso eu fazer a troca do substrato, porque também é um substrato bem antigo, ele só foi adubado. Às vezes você pode sim só tá adubando para protelar um pouco o replante, para adiar um pouco o replante, mas chega uma hora que o substrato fica muito enraizado e você tem necessidade sim de estar trocando, mexendo no torrão, colocando um substrato novo, ou às vezes fazendo igual a gente fez aqui hoje, botando um pouquinho só de substrato velho misturado com o novo, para poder a plantinha dar aquela revigorada e continuar bonitona como essa daqui tá. Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!